né? Se existe uma tendência muito grande para a participação, para o espaço para esse profissional de RH, e muitas empresas não têm esse profissional e está tendo que capacitar ou direcionar as atividades para outro profissional, existe muito espaço no mercado, né? E por isso eu venho batendo muito nessa tecla com vocês, que não se limite pela formação, não se limite se você não se sente preparado, não tem experiência, porque como existem muitas coisas novas, todos, sem exceção, precisam se atualizar. Todo o mercado precisa se requalificar. Então, é o momento de você que já tem experiência em RH se atualizar para ter mais oportunidades, e você que não tem experiência, que tem talvez um interesse pela área, entender melhor sobre você, sobre o que te interessa de fato, sobre o que você pode agregar na tua experiência de vida, no que você já fez, para você ter oportunidade e pegar e surfar nessa onda do RH, tá? Do olhar para as pessoas, da preocupação com as pessoas, porque toda mudança que a gente está vendo no mundo e que vai acontecer cada vez mais passa pelas pessoas. Já ficou comprovado com a pandemia, mais ainda, que as pessoas são o que uma empresa tem de mais importante. E por isso o RH ele vem ganhando espaço para atuar, né, para contribuir com a gestão do talento humano. E eu arrisco dizer que não existe ninguém 100% pronto. Por isso que muitas empresas estão optando pelo comportamento. Eu escuto o tempo inteiro dos gestores, dos donos de empresas: Joyce, eu quero alguém que queira colocar a mão na massa, que tenha atitude, que queira aprender, que queira me ajudar aqui, que me ajude e suporte o nosso crescimento. Eu ensino, eu deixo a pessoa aprender, a gente investe em cursos, tanto que a gente tem um parceiro que contratou, né, uma pessoa aqui da nossa formação, uma pessoa indicada por nós aqui, e essa pessoa está fazendo cursos, né? Continua fazendo cursos com a gente para poder aprender, se atualizar e continuar ajudando a empresa. Então, esse é o movimento do mercado de trabalho. Requalificar, porque sabe que não existe a pessoa 100% pronta. Então, você pode optar por ficar esperando aí a empresa querer qualificar você, ou você começar a buscar essas tendências e se requalificar. Mas enquanto RH, o que você precisa ter em mente é que o que falta muitas vezes, o que você pode desenvolver, é a atitude e a coragem. Não ter medo do novo, do desconhecido. Arriscar, ir lá, colocar a mão na massa, dar a cara a tapa, como a gente diz, né? E pegar, abraçar o problema, abraçar o desafio e resolver no dia a dia junto com a empresa. Então, todas essas áreas de atuação, né, essas 4 grandes áreas que eu falei, elas passam por todos os processos da gestão do talento humano. Né? O Chiavenato, em 2020, trouxe para a gente no livro dele esses processos bem detalhados. E se você perceber, tudo isso que eu falei, dessa necessidade, passa pelo conhecimento de todos esses processos, de agregar talento, engajar, né, trabalhar as competências, recompensar, desenvolver, monitorar. Então, veja que não existe nada de tão novo assim quando se fala de RH. O conhecimento, ele vem sendo o mesmo. A forma de usar o conhecimento é que mudou. E por isso eu bato tanto na tecla com isso aqui e falo, e a gente ensina na formação RH em movimento. Porque muitas vezes a gente acha que eu tenho uma coisa nova, eu preciso fazer uma nova formação. Não, você precisa entender a sua formação e entender a necessidade do que é a empresa, a pessoa, precisa dessa formação, desse conhecimento que você tem. Então, por mais que eu esteja aqui falando das áreas para você se conhecer, para você se reconhecer, o mais importante é que você entenda que você vai precisar saber um pouquinho de todas essas áreas para ser um profissional completo. O profissional de RH hoje, mais buscado, mais procurado, é aquele que domina os processos, que conhece todos esses processos de RH, mas que principalmente tem o comportamento de realmente humano, né? de trabalhar a gestão de pessoas, de entender a estratégia da empresa, de querer inovar, de querer levantar ali da cadeira e entender por que não está funcionando aquela ação que foi feita, o que aquela área precisa, o que aquela pessoa, aquele departamento ali está precisando diferente. É o RH que trabalha com dados, né, que aplica pesquisas, que usa a tecnologia a seu favor, que conhece o comportamento das pessoas que estão dentro da empresa. Tá? Então, sim, você vai precisar conhecer um pouquinho de todos esses processos dessas áreas que eu comentei.
para entender qual que você se identifica mais e o que você pode extrair de cada um. Exemplo, se você vai atuar com... Joyce, eu quero atuar só com remuneração, me identifico com a parte mais lógica, matemática, gosto disso, venho do DP, tenho facilidade com isso, quero trabalhar só com remuneração e benefícios. Tudo bem, mas você vai precisar conhecer um pouco de recrutamento. Afinal de contas, a tua atividade, né, a sua análise, o que você vai fazer, vai impactar diretamente na busca por esse profissional, do pacote que talvez o recrutador lá, o profissional de recrutamento e seleção, está tendo dificuldade de trazer esse talento que a empresa precisa, porque o salário não está aderente à necessidade, pelos requisitos que tem para a vaga. Então, você vai precisar entender dessa necessidade do recrutamento. O recrutador, da mesma forma, o profissional de recrutamento, vai precisar entender da área de remuneração e benefícios um pouquinho, para juntos vocês chegarem numa conclusão. Então, entenda que a gente tem como a principal tendência isso de você ter um olhar sistêmico, um olhar que abrange ali o todo e não fica exclusivo na tua área, né, na sua especialidade. E isso acontece, vai acontecer em todas as áreas, não só no RH. Então, a partir de hoje, né, se identifique com uma dessas áreas que eu estou comentando aqui, entenda o que você já tem de conhecimento, o que você tem interesse em saber, né, em mostrar, para você se especializar de fato, se você quiser, ou ser um profissional generalista, saber um pouco de tudo para dar suporte à empresa. Mas entenda que, independente da escolha, né, ou de ser especialista ou de ser generalista, você vai precisar ter uma visão geral e ter o olhar para a necessidade do local que você está, mesmo que você seja um consultor. Aqui na Carreira em Movimento, nós somos consultores, então a gente atende empresas também. A gente dá aula, né, temos as formações para os alunos que querem desenvolver aí o comportamento de RH, o conhecimento de RH, se tornar analista comportamental, mas nós também atendemos as empresas. E cada cliente é um cliente, é uma empresa diferente para a gente. A gente precisa conhecer um pouquinho da cultura, escutar as pessoas para poder atuar. A gente não tem nada de prateleira. Então, da mesma forma, eu ensino vocês a fazer quando vocês estão dentro da empresa. Você não pode entrar na empresa achando que você veio de outra, que você tem experiência e que você vai usar toda essa experiência ali, né, copiar e colar, já está tudo pronto. Não, porque aquela empresa nova tem uma cultura nova, comportamentos novos, né, estratégia diferente. Você vai precisar conhecer tudo isso para pegar aquilo tudo que você fez em outro lugar e fazer diferente nesse lugar, da forma que vai dar resultado para essas pessoas e para essa estratégia, entende? Então, esse vai ser um grande diferencial dos profissionais de RH, entender as áreas, entender os processos, o conhecimento e saber como aplicar isso para dar resultado naquele contexto, para aquela pessoa, naquela empresa. Não adianta ser formada em RH, ser formada em administração, ser formada em psicologia. Não é a sua formação que vai garantir para você o emprego. É o que você faz com a sua formação. Eu comentei aqui sobre os números expressivos da quantidade de desemprego. São muitas pessoas fora do mercado de trabalho, porque não estão qualificadas o suficiente, não estão conseguindo se posicionar, não conseguem se atualizar. Então, entenda que não é a formação. Muitas vezes essa requalificação é comportamental. É eu conseguir me posicionar de uma forma diferente, é eu conhecer ali a necessidade, é eu conseguir escutar, é eu ter resiliência, é eu ter foco, né? Eu ter o comportamento de gestão de pessoas, de me preocupar com as pessoas. Então, como conseguir um emprego é a gente mostrar essa nossa necessidade e, principalmente, essa nossa contribuição. Que problemas você resolve? Quando você fez RH, você fez por quê? Quando você se formou em RH, o que você fez depois da formação? O que você queria quando você se formou em RH? Como você quer contribuir com essas empresas? Pensa nisso e pensa o que você já fez para mostrar essa sua intenção e essa sua vontade, tá bom? É um primeiro passo para você conseguir uma oportunidade, né, nessa área, se você se identifica com ela.